Glória a Deus. Agora, abre as Bíblias de vocês, carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Este é um versículo que você tem que ter ele memorizado na sua cabeça. Como João 3,16, Filipenses 2,5 e outros mais. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 8. O que eu tenho ele memorizado na mente diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas nesta minha Bíblia, a de Scofield diz, a King James diz: porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Amém? Pode sentar, amados. A pauta do amor sempre traz uma complexidade, porque quando se fala de amor, aquilo que a gente presume ser amor necessariamente é uma deturpação do amor, e aquilo que talvez a gente presuma não ser o amor é o que a Bíblia está apresentando como amor. Mas para ficarmos à vontade, o amor de Deus sempre ele está na pauta do sacrifício. Deus nos amou e este amor propôs a entrega do seu único filho, do seu amado filho. E quando a gente pensa na possibilidade deste Deus que prova o seu amor para conosco, primeiramente, Deus não tem que provar nada, mas sobretudo Ele faz questão de provar. Ele entrega Jesus e Ele está propondo: está aí, é meu filho, Ele vai justificar vocês porque não tem nenhum homem justo. Posterior a isto, Ele vai se cravar em uma cruz, mostrando que, de fato, pelo seu sangue, Ele pode não só justificar, como redimir. Ele vai ressuscitar, Ele vai estar à direita de Deus e Ele ainda vai estar intercedendo por vocês, porque esta é a narrativa bíblica, caso a gente queira pegar, a grosso modo, ou de uma forma bem sucinta mesmo, o que a palavra de Deus está trazendo acerca do amor de Deus. Mas quando falamos prova do amor de Deus, o reino de Deus, ele é o reino que começa. Mas de que forma que ele começa? Exatamente do outro lado da cruz. O reino de Deus, ele só tem esta capacidade de começar do outro lado da cruz, na minha vida, na sua vida, pelo único e exclusivo fato de que você aceitou o sacrifício da cruz e por isso você está aqui nesta noite. Portanto, começa do outro lado das possibilidades humanas também. Porque por mais que eu fosse possível ainda, era incapaz de resolver o problema da minha salvação ou o problema do rompimento da minha comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz, o homem, ele é alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e foi quando éramos impossível, tinha esta impossibilidade, quando éramos totalmente incapazes, foi que Deus nos amou. Ele nos amou primeiro. E a Bíblia nos traz esta proposta do amor de Deus, este amor que ele começa pela própria natureza de Deus. Então, quando se fala Deus é amor, é atributo de Deus, e quando fala de atributo de Deus, é um Deus que existe e que não tem início de dias, e ele não tem fim de dias também. Por atributo, ele é eterno, e se compreende-se o amor de Deus, este amor de Deus, ele sempre existiu também. Deus sempre nos amou. À medida que a morte de Cristo for o princípio do conhecimento da nossa morte, compreendam bem isto, irmãos. À medida que a morte de Cristo, o Deus invisível, se torna visível para nós, à medida que a morte de Cristo possa ser o ponto da nossa filiação a Deus, através da reconciliação com Ele, é que teremos em nós a garantia e a certeza de que verdadeiramente Deus não só nos amou, como também Deus nos salvou em Cristo Jesus. O ato de estarmos aqui é porque Deus nos amou e nos salvou.
O ato de estarmos aqui demonstra única e exclusivamente a capacidade da prova do amor de Deus. Deus amou, e Deus amou o mundo de tal maneira, João está falando, e posteriormente Paulo está falando, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu quando estávamos preparados, mas Ele morreu quando éramos incapazes. Não teríamos em nós a capacidade do preparo, não teríamos em nós, mesmo pelo bojo da religião, esta abordagem de que, olha, eu sou salvo porque eu sou um bom religioso, porque a questão não é a religião, mas a questão é a fé em Jesus. É a fé no sacrifício do Filho de Deus. Ele morreu por nós. Esta é a prova máxima do amor de Deus. Se for preciso provar alguma coisa da pauta de Deus, do aspecto de Deus, que demonstre o máximo de si mesmo, a pauta máxima do amor de Deus é que Ele entregou o seu único Filho. Ele se doou na pessoa de Jesus. E ainda Paulo, ele continua propondo, Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta todos os nossos pecados ou todas as nossas transgressões. Então Deus nos ama e em Cristo Jesus Ele vai lançando para trás de nós e para trás da sua própria consciência todas as nossas transgressões. Por que estamos aqui? Porque Deus nos ama. Alguém pode até pensar o oposto, olha, eu estou aqui porque eu amo a Deus. Isto é secundário. Estamos aqui porque Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. Estamos aqui porque então Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Estamos aqui porque não éramos povos e Ele nos fez um povo, e este povo é exclusivo. A Bíblia diz, é de propriedade exclusiva, é de propriedade particular. E quando Jesus morre por nós, quando Ele vai à cruz pelos nossos pecados, Ele não morreu porque Ele tinha que morrer, amados. Ainda agora, pouco à tarde, quase saindo para cá, sentado, conversando com a Graça, eu parei e falei, Jesus é 100% homem, é 100% Deus, certo? Ela, certo. E como 100% homem, Ele é 100% perfeito, Ele não pecou, certo? Certo. E se Ele não tivesse ido à cruz e morrido pelos nossos pecados, Ele estaria vivo até hoje? Uma pergunta boba, mas esta pergunta que a gente faz. E ela matou a charada. Mas Ele não se tornou homem para morrer pelos nossos pecados? Então devemos compreender este aspecto, irmãos. Ele não morreu porque tinha que morrer. Ele não morreu por ter uma vida cotidiana ou cíclica. Nasceu, cresceu, envelheceu, morreu. Não por isto. Ele não tem início, meio e fim dentro deste aspecto, então, de quem tem esta vida cotidiana e vai morrer. Ele não morreu por ser o único meio que Ele encontrou para, de alguma forma, quebrar todo o jugo da religião judaica sobre a sua própria vida. Mas quando Ele morre por nós, Ele está nos trazendo esta compreensão de que Ele morreu por ser o único meio de alcançar a vida eterna para a humanidade, para a raça humana, para mim, para você, para todos quantos temos crido na possibilidade do sacrifício do Filho de Deus, e para todos quantos haverão de crer nesta promessa de que Cristo já garantiu salvação mediante a fé. E Paulo, ele está falando, olha, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Deus nos ama e Deus entrega o seu único Filho, e quando Ele entrega, Ele está falando, olha, esta é a prova máxima do meu amor. Ele vai resgatar vocês, e quando Ele vem, e quando Ele se entrega por nós, Deus estava amando única e exclusivamente uma humanidade inimiga dele, totalmente aversa à realidade de Deus, totalmente aversa à compreensão da existência de um Deus que poderia nos salvar e nos redimir. Morreu por nós quando éramos totalmente inimigos.
E Paulo ele está falando, poderia alguém morrer por um amigo, mas dificilmente alguém morreria por um inimigo, mas ele morre por seus inimigos, por seus algozes. Éramos inimigos por natureza, é o que a Bíblia está falando, e mesmo assim ele nos ama. Talvez o porquê ele está falando no Sermão do Monte, que se nós amarmos somente aquele que nos amam, não fazemos nada demais, porque os publicanos, os pecadores, também fazem assim. Porque ele está mostrando como é o fato do amor concreto. É quando você ama o inimigo, é quando você ora por aquele que fala mal de você. E aqui Jesus, ele está amando o inimigo. Deus, ele está amando o inimigo. E quando ele está indo à cruz, ele está indo pelo inimigo. Ele está indo para um tratado de paz, para um tratado de remissão, para um tratado de resgate deste homem que pecou lá no paraíso e que trazia em si esta senda do pecado, esta senda da transgressão, esta senda da iniquidade, que cada vez, por mais que tentássemos, mediante os viés possíveis, ou do ateísmo ou da religião, nos distanciávamos de Deus. Ele nos amou. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pois a eternidade é obra das suas mãos. E Ele nos ama desde a eternidade. Mas Ele morreu por nós, dentro de uma proposta que viabilizasse o nosso retorno a Deus, pela ação e pela unção do Espírito Santo. E se a gente para e analisa isto aqui, irmãos, Deus está nos amando, entregando o seu único Filho, que está pagando o preço pelos nossos pecados, que posteriormente está também delegando a ação do Espírito Santo para nos consolar, para nos redimir e para nos trazer esperança pela fé até a vinda de Jesus para o seu povo, para buscar a sua igreja, para que possamos ter em nós a certeza contínua de que nós não estamos aqui lutando em vão. Não estamos aqui perdendo tempo, não estamos aqui meramente numa possibilidade única e exclusiva de pensarmos a vida. Isto é coisa da filosofia. Nós estamos aqui dentro da proposta de uma adoração, adorando aquele que nos salvou, adorando aquele que trouxe o amistício, um tratado de paz para conosco, adorando aquele que entregou o seu próprio Filho para que pudéssemos ter comunhão com Ele. É muito fácil, se o mundo compreendesse essa verdade, e se cada um de nós tivéssemos em nós este tipo de abordagem: Deus te amou quando você era inimigo, pagou o preço por você, Ele quer te resgatar, Ele quer te remir, Ele quer te tirar da escravidão, do pecado, Ele quer te tirar do jugo das trevas. Com certeza, se todos nós tivéssemos esta abordagem, o mundo já haveria tomado uma postura diferente na sua proposta, não secularizada, mas de se render aos pés de Jesus, e em se rendendo aos pés de Jesus, este sacrifício, então, ele não só já teria, por sua possibilidade, alcançado a todos, como também o Evangelho já teria sido pregado, anunciado ou proclamado a toda criatura, porque o próprio Jesus está falando que convém que esta mensagem do Evangelho seja proclamado a toda criatura. Somente aí, depois disto, é que virá o fim. Mas nós gastamos muito tempo com coisas que não importam para o reino de Deus, e nos despreocupamos excessivamente com coisas que são importantes para o reino de Deus. Talvez porque o próprio Salomão está falando: o que ganha alma, sábio é. Talvez o porquê de quando compreendemos de fato o amor de Deus, não conseguimos olhar para o outro, odiando, desejando mal e querendo a sua tragédia também. Porque quando Deus olha para nós, e sendo Ele o agredido, sendo Ele aquele que fora ofendido, Ele olha com compaixão, com misericórdia, porque Ele vê que o homem está totalmente perdido e não tem nenhuma outra possibilidade, senão aquela que for criada por Ele mesmo. O Deus que nos ama é o mesmo Deus que cria possibilidade para que pudéssemos reatar comunhão com Ele. E esta possibilidade
nada mais, nada menos do que o próprio sacrifício do seu Filho, não é? A sua vida, nossas vidas, a minha, a sua, a nossa, todos nós estamos condicionados à morte de Cristo para que por nossa morte também possa estar condicionada a sua vida. Ou seja, Cristo nos chamou para estarmos morrendo definitivamente para este mundo, para esta prática totalmente diabólica e que é condenativa por Deus, para estarmos aqui vivendo em plena harmonia, em plena comunhão com Ele, sabendo que Ele nos amou desde o início, e ainda a Bíblia está falando que, em tendo nos amado, o próprio Jesus também, Ele nos amou até o fim. Ele foi a última consequência por cada um de nós. Ele foi ao extremo. O extremo de qualquer pessoa viva é a morte. E Ele foi no extremo. Ele foi lá, não é? Para que pudéssemos ter em nós esta garantia. Esta garantia você tem possibilidades de poder afirmar estar morto para o mundo, mas vivo para Cristo. Porque Ele deu prova disto na cruz do Calvário. Talvez porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele está falando também: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Compreendeu o amor de Deus, compreendeu o ato de misericórdia, o ato de compaixão, compreendeu o ato do sacrifício. Por isso ele está falando, estar oferecendo a sua vida como libação ao Senhor. Porque aquele que me amou, amou sacrificando. E assim também importa que amemos sacrificando, oferecendo continuamente aquilo que é viável de nós e em nós, em sacrifício a Deus, para alcançar e redimir este mundo que está perdido, não é? Quantas pessoas não estão em nossas mãos para a salvação, e a gente fala, eu amo, e a gente traz este jargão, né? Porque Ele me amou primeiro, mas eu amo, e não consigo falar do amor de Deus para o próximo. E o amor que você tem para com o próximo é de retribuição, porque Deus te amou, te resgatou, o seu amor foi sacrificial, para você compreender o quanto foi bom amar o próximo, retribuindo aquilo que Deus fez por você, proclamar a Ele o Evangelho e anunciar o sacrifício da cruz. Por isto que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, amados. Morte de Cristo sela a nossa reconciliação. Quem éramos? Inimigos, por natureza, distantes, sem a capacidade de expressar o nosso amor. Amar a Deus sem o sacrifício de Jesus é impossível. O amor a Deus por parte do homem só pode começar do outro lado da cruz. Eu tenho de compreender o sacrifício, eu tenho que aceitar o sacrifício, eu tenho que me render ao Senhor. O maior ato de declaração do amor de Deus pelo homem foi a cruz de Cristo. Então, do outro lado da cruz eu consigo amá-lo. Eu amo a Deus, e aí é Jesus resumindo aqui para os fariseus, e consigo com muita facilidade amar o próximo também, porque se eu não consigo odiar a Deus em tempo nenhum, jamais tenho em mim esta agonia e esta gastura de querer também odiar o próximo. Deus me amou, Deus é amor, e nós fomos gerados pelo amor de Deus. Então você é amor em essência. Compreenda isso. Você pode falar para o mundo, você pode proclamar para o mundo, você pode atestar pela sua própria vida que o amor de Deus teve uma relevância muito grande no seu coração, na sua vida, não é? Sem derramamento de sangue, sem perdão de pecados, sem capacidade de amá-lo, mas mediante o derramamento de sangue, remissão de pecados, capacidade para amá-lo. E aí, se você ama Jesus sem o sacrifício da cruz, não é amor, é blefe. Se você não fala da cruz como sendo o argumento da sua remissão, do seu resgate e do amor de Deus também, você não está falando verdade completas, é meia verdade.
O amor da criatura ao seu Criador, do inimigo ao seu amigo, ele só pode ser possível e viável mediante o preço pago por Deus na pessoa do seu Filho, do seu único Filho, do seu amado Filho. Amém? Você consegue falar que ama a Deus? Consegue fazer essa declaração de amor para Deus? Deus, eu te amo. Senhor, eu te amo. Eu não posso viver sem o teu amor. Eu não imagino a possibilidade de estar vivendo sem o seu amor. Consegue? Jesus, ele pega tudo que a lei traduz e ele põe um único mandamento com duas vertentes. Ama a Deus e ama o próximo. Se você conseguir fazer declaração de amor a Deus, você tem por obrigação de conseguir fazer declaração de amor ao próximo. Se você fala amar a Deus e não consegue amar o próximo, é mentira. Você é religioso, só religioso. E daqueles bons mesmo. Daqueles que criam até uma companhia, chamada Companhia de Jesus, para matar os hereges na fogueira, para torturá-los, para enquadrá-los. Amar a Deus, irmãos, é a porta para que eu possa amar o próximo. Se você ama a Deus, este amor é de gratidão, como eu já falei. E se você tem gratidão pelo que Deus fez por você, o próximo é o seu alvo. Você retribui a Ele o amor e você dimensiona este amor. Então ele é para cima e ele é para frente. Você está retribuindo, porque agora você é nova criatura e você está proclamando, porque foi para isto que Ele te chamou. E aí quando Ele ressuscita e quando Ele está próximo de ter a sua ascensão aos céus, Ele está falando para a igreja: portanto ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Bom, mas eu amo a Deus, eu só não tenho coragem de proclamar o evangelho. Não ama. Porque o que ama de fato, ele está amando como regenerado do Senhor, como nova criatura em Cristo Jesus. E ele vai estar olhando para o outro como sendo uma criatura do pecado e totalmente subjugado às trevas ainda. Se eu fui regenerado em Cristo para ser segundo a sua imagem, e olho para o outro e não consigo ver nele algo viável para amá-lo, significa que Deus, ou Ele falhou, ou em mim tem alguma coisa errada. Agora Deus não erra, não mente, não falha. O errado está em mim. E se falo proclamar o amor de Deus é alguma coisa absurda, não é. Porque se você não consegue proclamar com a voz, você pode proclamar com atitude. E aí uma ação sua vale mais do que 1000 palavras. E você pode atestar ao mundo, e você pode declarar ao mundo que Deus de fato ama estes que estão por aí perdidos. Este amor que alcança, este amor que pega aquele que tem totalmente, não tem nada de expectativa para a salvação. A parábola de Jesus está falando agora aí de pelos becos e valados. Vai nas quebradas, pega lá e traz. Mas traz de verdade, porque está tudo preparado, traz. Ele te chama para ir aí. Eu estava no beco e no valado. Nós estávamos nos becos e valados desta vida. Vales, bocas.
Ele nos amou, estamos aqui. Porque então tivemos a consciência, o Evangelho, irmãos, necessariamente ele não vai te salvar. A condição do Evangelho é de metanoia, é transformar a sua mente. À medida que o Evangelho é proclamado, a sua mente é transformada, e à medida que sua mente é transformada, você olha para o sacrifício de Jesus de forma autêntica e com fé, aceitando a possibilidade do sacrifício. Então o Evangelho é alguma coisa que você faz e que pode dar certo ou não na proclamação, mas a proposta de Jesus é que você deve proclamar, anunciar. Porque vai que alguém mude de atitude. A proclamação do Evangelho sempre vai confrontar o homem no seu erro, na sua zona de conforto, ou na sua atitude que é totalmente contraditória em relação a Deus. Se o Espírito Santo mudar a mente, você então muda o caminho também, e isto nos está trazendo o conceito de conversão. A palavra do Evangelho, ela causa uma mudança de atitude na sua mente, você muda de postura, e é isto que é a salvação pela fé. Você então aceita o sacrifício, e quando aceita o sacrifício da cruz, é por isto que você é salvo, não é por outra coisa. Assim a nossa esperança se firma no fato absolutamente real de que é impossível não amar a Deus depois da cruz. Porque se eu olhei para Jesus depois do que Ele fez na cruz, de fato eu o amei, de fato eu já olhei crendo no sacrifício. E se não olho para Ele depois da cruz, isto ainda fica improvável o amor. Então tem que ter uma atitude, tem que ter uma mudança, tem que ter esta transformação de mente. É o que Paulo está escrevendo ainda nesta mesma carta, no capítulo 12. E esta metanoia, esta transformação é a ação do Espírito Santo para que você possa crer na mensagem do Evangelho e ser salvo. Não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É o que a Bíblia está falando. Assim, este amor é uma realidade que o homem não pode chamar de seu. Porque quando o homem ama uma mulher, este amor é seu. Mas em relação a Deus, quando o homem ama a Deus, como quando uma mulher ama a Deus, quando o ser humano ama a Deus, ele não pode chamar este amor de seu, mas ele tem e ele pode apropriar-se deste amor, porque este amor é derramado de cima. Então não é algo que saiu de mim, não é meu, não é aquilo que eu cogitei, não é aquilo que eu planejei, não é para aquela pessoa que eu me consagrei, é algo que veio de cima. Deus te amou, então não é seu, é o amor de Deus na sua vida. E quando você é gerado e regenerado pelo amor de Deus, fica muito fácil você levar este amor para aqueles que estão talvez por aí carentes deste amor, não é? A nossa âncora, a nossa esperança está firmada neste ato infalível, invisível, que é o amor de Deus por nós, e só depois é que vem o nosso amor para com Deus. Porque não existe uma outra possibilidade, irmãos. Deus nos amou primeiro. Você nunca vai ouvir de um homem falar: olha, cheguei a uma conclusão, estou amando loucamente a Deus, vou para a igreja. Você nunca vai ver isto. Não, mas você vai falar: não, mas tem gente que vem à igreja e ninguém convidou. Vem, mas ele não vem amando. Ele vem para cumprir um ritual litúrgico, compromisso supostamente espiritual para dar satisfação à sua alma. Ele ainda não ama, porque o amor, ele só acontece depois da cruz. A igreja, como eu falo para vocês sempre, a função da igreja é manifestar o reino de Deus na sua maior densidade, ou na densidade possível, para que seja consumado ali e além. Ou seja, você vem à igreja, você é confrontado, você compreende o amor de Deus, e ainda tem algo para se fazer.
Você fica aquém da cruz, ou você vai além da cruz? Aquém da cruz, você negligenciou. Além da cruz, você aceitou a possibilidade deste amor e você o amou também. Prova do amor de Deus garante a certeza do nosso amor para com Ele. O amor do homem para com Deus é amor de gratidão, enquanto o amor de Deus para com o homem é amor de sacrifício. E aí Paulo, nesta mesma carta, no versículo 6, ele diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Entendem isto? A paz da nova criatura com Deus está acima de todo o entendimento. O amor enigmático de Deus é a base da nossa esperança, fundamentando a condição de que somos uma nova criatura que vive, mas que vive pela fé, no sacrifício do Filho de Deus. Portanto, vivemos na certeza de que Cristo, que morreu e cuja vida se revela exclusivamente na ressurreição, é a fonte de onde jorra a vida eterna e a garantia da minha, da sua, da nossa salvação. Amém? A justificação por seu sangue é a garantia de que sempre seremos salvos da ira de Deus, por meio de Jesus Cristo. E fechando esta mensagem, eu quero fechá-la com Romanos 5, versículos 3 a 7. Não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança há um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Ele morreu por nós quando éramos inimigos. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.